Bom, vamos ver agora o que acontece com P1 e P2. Como é que a gente poderia provar a independência de P1 e P2? Digamos que a gente tentasse, para a independência de P1 e P2, digamos que a gente tentasse ficar só, fazer o mesmo procedimento que a gente fez antes, deixar tudo igual e mexer só na implicação. A gente percebe facilmente que a gente não ia conseguir. Bom, em primeiro lugar, vamos lembrar que a gente quer que modus ponens preserve validade. Então, isso significa que eu vou ser obrigada a atribuir F para a implicação quando o antecedente é verdadeiro e o consequente falso. Se eu tentar mexer em alguma das outras coisas e mantendo o significado dos demais conectivos, vai dar problema. Por quê? Vamos pegar um outro postulado qualquer, né? Digamos P4, tá? O que vai acontecer, tá? Eu quero que aqui dê verdadeiro sempre, tá? E vamos supor que não quero mexer em mais nada, quero deixar a conjunção do jeito que tá. Onde é que a conjunção vai dar verdadeira? Ela vai dar verdadeiro aqui e falso nos demais casos, tá? Independente do valor de verdade do psi, mas bom, a gente pode botar que aqui daria isso aqui, tá? Bom, agora, o que acontece? Suponha que eu tentasse, ao invés de atribuir V com V, eu tentasse dar F aqui. Bom, aí eu ia falsificar a primeira linha aqui. Se eu botasse F aqui a primeira linha ia dar F, eu não conseguiria, sem mexer em mais conectivos, verificar a implicação. Suponha que eu tentasse, né, vamos deixar assim, suponha que eu tentasse dar F aqui, né, o antecedente falso e o consequente verdadeiro. Bom, daí eu ia dar F aqui, não ia conseguir verificar P4. E suponha, por fim, que eu tentasse dar F aqui. Bom, aí eu não conseguiria F com F, daria F, eu não conseguiria verificar, tá? Então, o que isso não é surpreendente, né? Mas mostra o quê? Que para que os outros postulados funcionem com esses significados aqui, né, o que tem que acontecer? Com dois valores de verdade, eu não tenho alternativa. Aqui eu estou mostrando supondo, não estou considerando o que aconteceria se a gente tentasse mexer nos outros conectivos, tá? Mas então, eu sou forçada, se eu quiser manter os demais modus ponens e os demais postulados válidos, com dois valores de verdade até essa distribuição aqui, tá? Vamos tentar, então, usar três valores de verdade. E agora você deve ter compreendido por que a gente usou esse meio ao invés da tabela, porque vai ficar muito mais fácil de apresentar as operações. E para P1, depois, a gente vai ter que usar 4 valores de verdade, embora não vá justificar por quê. Vocês vão perceber, vocês vão ver que ia ser fazer de outro jeito que não, nessa ideia de matriz, era um inferno. Tá? Então, o que eu quero? Se eu quero, vamos tentar com 3 valores de verdade e vamos tentar deixar só o verdadeiro como distinguido. Não vou justificar porque que esse é o caminho. Vamos tentar assim, né? O que vai me interessar é mostrar o que P1 me obriga a fazer, o que P3 me obriga a fazer, e ao perceber como é que eu falsifico P2, perceber que espécie de coisa P2 impõe. Tá? Bom, vamos ver então o que eu quero. Eu quero que todos os demais postulados sejam válidos nessa matriz, exceto P2, e quero que a regra preserve validade nessa matriz. A gente já viu o que tem que acontecer para que modus ponens permaneça preservador de validade. Eu não posso ter a implicação distinguido quando o antecedente é distinguido e o consequente não distinguido. Isso significa, então, que se o meu distinguido aqui é só o V, quando o antecedente é V e o consequente é esse outro valor, Y, não pode dar V. Tem que ser não distinguido aqui. Poderia ser Y ou F. Vamos botar F, tá? Depois eu vou explicar por que é mais fácil assim. Vamos tentar a mesma coisa, vai ter que ser quando distinguido e F. Então, isso aqui eu vou ter que ter. Eu poderia colocar Y, mas poderia talvez dar problema mais adiante. A gente tenta sempre manter
o mais próximo que a gente puder do clássico, modificando só o necessário para invalidar P2, tá? Então, vamos tentando manter os valores aonde a gente puder mais próximo do clássico. Vamos considerar agora P1, né? E vamos lembrar, em particular, vamos começar lembrando o que P1 nos permitia fazer, né? Que espécie de raciocínio está por trás do P1? É a ideia de que se eu tenho φ precedido por qualquer coisa. Isso significa que uma primeira coisa que eu noto que eu tenho que fazer é que P1 me obriga a ter o seguinte, a que quando o consequente recebe distinguido, a implicação tem que receber distinguido. Bom, se a gente está com um valor distinguido aqui, o que eu vou ser obrigada a fazer? Eu tenho que dar V para tudo aqui. Com isso, eu vou assegurar que quando o φ é verdadeiro, eu tenho que essa aqui, que eu já assegurei a validade aqui. Eu quero que P1 continue verdadeiro em todas as linhas. Vamos ver o que acontece com as próximas linhas, o que eu sou, se ela me obriga a fazer mais alguma coisa com a tabela da implicação. Tendo já, claro que a gente tem que dar V aqui e F aqui, vamos ver o que aconteceria na quarta linha, né? Na quarta linha, o que eu teria? Eu teria aqui o φ é Y, o psi é V e o φ é Y. Bom, a gente já sabe que por causa de modus ponens, V com Y tem que dar F, né? Ou poderia dar Y, mas enfim, como eu disse, a gente ficava perto do clássico. Com isso, a gente já assegura que Y com F vai ter que dar V se eu quiser verificar esse postulado aqui. Vamos ver o que acontece na próxima linha. Vamos considerar agora Y com Y, tá? Quais são as alternativas que eu tenho? Se eu tenho Y, Y, Y. Se eu der V para Y com Y, bom, Y com V, a gente já viu que dá V, não tem problema. Então, vamos anotar que eu posso colocar V aqui. Mas vamos ver se eu posso colocar outra coisa. Vamos ver se eu posso colocar Y aqui. Bom, aí eu vou ter Y com Y, não, Y com Y vai dar não distinguido. Então, Y eu não posso colocar ali. Mas vamos ver se eu posso colocar F. Bom, se eu colocar F aqui, Y com F a gente já tinha visto que a gente tinha que dar V, né, por causa da linha anterior. Então, Y eu posso colocar sem nenhum problema. Então, eu sei que eu posso colocar V ou Y ali. Vamos ver o que vai me interessar fazer. Vamos passar para a linha seguinte. Agora, vamos tentar, então, a próxima linha. Vamos ver se ela me obriga a fazer alguma coisa. O que eu tenho? Eu tenho o φ é Y, o psi é F e o φ é Y. Bom, vamos ver o que eu posso atribuir, então, para F com Y, que eu ainda não testei. Vamos ver o que eu posso fazer com F com Y. Se eu colocar V aqui, eu já sei que não tem problema. Então, V, eu sei que eu posso colocar aqui. Vamos ver se eu posso colocar mais coisa. Vamos ver se eu posso colocar F. Vamos ver se para F com Y eu posso colocar F. A gente tinha visto que Y com F ia dar V. Bom, então, eu posso colocar F aqui. Até aqui tudo bem, tá liberado eu colocar F e Y ali. Vamos ver o que acontece se eu colocar F aqui. Y, foi o que eu testei. Vamos ver o que acontece se eu colocar Y aqui. Y com Y, bom, aí ia depender se a gente dava V ou Y ali. Então, bem determinado, ainda não tá isso daqui, se a gente pode dar Y ou não. Então, ainda deixa, por enquanto, essa aqui a gente não sabe o que colocar aqui. Vamos ver a próxima linha, se ela me obriga a alguma coisa. F, eu tenho que o φ é V, o psi é F e o φ é V. F com V a gente já sabe que vai dar V, ok, não tem problema. Vamos tentar agora quando o psi é Y, não, o φ é F, o psi é Y e aqui F.
Y com F, a gente já tinha visto que vai dar V, ok, não tem problema. Vamos ver agora F com F. Bom, eu tenho aqui F, F, F. Bom, se eu der F aqui, vai dar não distinguido, porque vai ter que dar F com F, vai dar F. Então, F eu não posso colocar. Vamos ver se eu posso colocar Y. Se eu colocar Y aqui, F com Y, a gente ainda não determinou o que vai dar. Bom, então a gente não avança muito, a gente não consegue ainda determinar o que a gente coloca ali. Então, mas a gente já sabe que por P1, a gente é obrigado a colocar, a ficar com essa aqui. Aqui a gente sabe que não pode dar F, mas não sabe entre essas duas. E aqui, nessas outras, a gente ainda não determinou. O que a gente tem que fazer agora? Tem que passar a considerar os outros axiomas. Da consideração dos demais conectivos, eu não vou justificar passo a passo aqui como é que a gente chega lá, mas o truque vai ser o seguinte, vai fazer com que eles se comportem como os clássicos. No seguinte sentido, lembra que o meu y é um não distinguido, então vamos tratar ele como falso. Então, para os demais conectivos, boa parte do caminho vai estar andado, não todo, mas boa parte do caminho vai estar andado, se a gente fizer eles se comportarem à moda clássica, digamos assim. Então, o V passa para o F, o Y, como é não distinguido, passa para o V. O F passa para o V, a mesma coisa aqui, distinguido com distinguido dá V, mas nos demais casos, F. Tá? E assim por diante. Então, a mesma coisa aqui, eu vou ter V aqui, quando o primeiro é distinguido, V no outro, F nos demais. Tá? E assim por diante, bom, a implicação a gente já viu, tá? Vamos ver como é que acontece daí. Aí, em seguida, a gente tem mais uma coisa que a gente pode tirar dos demais conectivos, que é a seguinte, é a pertinência de manter, pelo menos nos casos clássicos, né, ou seja, quando eu tenho V e F, manter a tese manter a identidade proposicional, porque senão vai dar uma confusão, porque olha aqui o que eu vou ter aqui, por exemplo, né, quando eu tiver F e F, né, eu tenho que dar V aqui. Então, isso eu posso usar vários postulados, se eu quiser manter ele próximo do clássico aqui, esses casos onde eu tenho isso, eu tenho que dar F aqui, tá? Por um raciocínio análogo, a gente chega que vai ser importante a gente colocar que Y com F e F com Y, que aqui se comporte, tá? Desculpa, aqui tinha que dar V, né? Por que eu botei F? Desculpa, V. Que aqui se comporte como no caso clássico, quando não distinguido com não distinguido dá distinguido. Por quê? O que a gente ganha com isso? Se vocês notarem, deem uma olhada agora como é que a gente está nessa tabela. Eu vou passar limpo para outra que vai ser mais útil. Olha só, o que a gente fez? Se vocês olharem, todos, deixa P1 e P2 de lado. Se vocês olharem os outros axiomas, todos eles têm ou no antecedente ou no consequente, eles têm um conectivo. E o que a gente fez? A gente fez com que os conectivos se comportassem como clássico e mandassem sempre para V ou F. Nunca mandam para Y, né? Eles nunca mandam para Y, eles sempre mandam para V ou F. Bom, o que acontece? Se vocês olharem para a nossa tabela, como é que ela está aqui agora, né? Quando pelo menos um dos lados é V ou F, ela é clássica, ela se comporta exatamente como a clássica. Então, isso significa que vai dar certo para todos os outros postulados. Por quê? Porque nenhum postulado vai ter Y dos dois lados. Ele vai ter Y de um lado, mas não vai ter Y dos dois lados. E como quando um dos lados é V ou F, a minha implicação é clássica, vai dar tudo certinho. Como é que a gente testa? Fazendo gigantescas tabelas para 3 valores de verdade para todos os conectivos, tá? Mas vocês podem fazer, vocês vão ver que vai dar tudo certo. Bom, e o que a gente viu? A gente viu que se a gente colocar V ou Y aqui, a gente vai continuar verificando P1. A gente só não pode colocar F. Vamos lembrar disso e vamos adiante. Bom, então a gente já viu, a gente já sabe que se a gente colocar V ou F aqui,
a gente preserva P2, P1, desculpa, preserva P1 e preserva todos os demais axiomas pelo que a gente acabou de ver. Notem agora que se eu colocar V aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter a matriz clássica de novo, né? E se vocês quiserem, vocês podem fazer a tabela para isso aqui, vocês vão ver que a gente vai voltar para cá. Por quê? Porque eu vou ter distinguido, não distinguido com não distinguido V. Vocês podem fazer, vocês vão ver que essa aqui, se eu colocar V aqui, essa aqui vai dar toda ela V, ou seja, a minha matriz ia acabar não se distinguindo relevantemente da matriz clássica. Por quê? Porque o meu y ia ser igualzinho ao f, ele ia se comportar exatamente igual ao f. O que a gente tem que fazer, então? A gente tem que atribuir f aqui, a gente sabe, lembra, que não vai dar problema nem com P1, nem com todos os demais, né? Agora, o que a gente faz? Vamos ver se a gente consegue falsificar esse postulado P2. Vamos, então, tentar dar f aqui. Agora a gente tem um número maior de possibilidades do que na lógica clássica, né? Por quê? Porque o meu antecedente pode ser V ou Y, desde que o meu consequente seja o quê? Qual é a combinação que eu tenho? Posso ter o V com o Y ou o F, e posso ter o Y com o Y. Qualquer uma dessas possibilidades, tá? Eu falsificaria esse postulado. Vamos ver se a gente consegue alguma dessas coisas. Y aqui eu não vou conseguir. Por quê? Porque o Y só vale para as letras sentenciais. Então, eu não vou conseguir Y aqui no consequente. Qual é a minha única possibilidade, então, de falsificar? Voltou para a clássica, que é verdadeiro para o antecedente e falso para o consequente. Para o consequente dar falso, por sua vez, eu teria que dar V aqui e F aqui. Bom, vamos ver o que acontece. Para dar F aqui, eu teria que dar V aqui. Bom, agora começa a aumentar as possibilidades. Agora eu posso começar a ver. Por quê? Porque aqui eu posso ter Y, né? E a gente deve trabalhar com Y. Por quê? Porque a gente já viu que com V e F a tabela continua clássica, né? Então, o que a gente deve trabalhar? A gente deve trabalhar alguma coisa com Y. Por exemplo, vamos tentar Y e Y. Y com Y vai dar F. Bom, mas então vamos ver o que acontece. Se eu tiver o... Vamos ver o que acontece se eu tiver... Vamos tirar isso aqui. Se eu tiver o θ e o φ F. Bom, o que vai acontecer? Eu quero que, como eu quero falsificar aqui, né? Eu quero que aqui dê V e que aqui dê V. Então, vamos procurar se a gente consegue um valor para o psi que vai dar V, tá? Bom, quando o antecedente é Y, para dar V tem que dar F ou V o consequente. Quando é que eu tenho Y, se F funciona, vamos tentar dar Y para o psi. Vamos ver o que acontece. Bom, aí não deu. Por quê? Porque aqui vai dar F, bom, e aí verifica tudo. Eu quero encontrar um que falsifique. Vamos tentar atribuir para o psi V. Y com V vai dar V. Ok, vamos tentar dar V aqui. V com Y vai dar F, a gente já sabia. Mas Y com F vai dar V. Então eu vejo que quando o φ é Y, o psi é V e o θ é Y, o que a gente tem? A gente tem que a gente falsifica esse postulado P2, portanto, né, P2 não é M2 válido. Bom, se vocês quiserem, vocês podem agora, então, pegar essa matriz. Se quiserem tirar os 9 fora, fazer a tabela para todas elas, vocês vão ver que a gente consegue verificar todos os postulados menos P2 e, portanto, a gente prova a independência de P2. O que acontece com P1, tá? Bom, P1, eu não vou... Se vocês podem tentar fazer, vocês vão ver que não vai dar com 3 valores de verdade, tá? Eu não vou fazer tudo aqui, eu só vou dizer para vocês que a gente vai ter que usar 4 valores de verdade, tá? E aqui a gente vai
tem que ter um grupo grande de distinguidos. Tá? A gente pode depois tentar conversar por quê, mas quem quiser, quem estiver se divertindo, né, pode tentar encontrar as operações, né, vocês acreditem em mim que com 4 valores de verdade e 3 valores distinguidos, vocês vão conseguir uma matriz apropriada para C menos P1. Vocês vão encontrar uma matriz que vai dar errado para P1, mas que vai dar certo para todas elas. Tá bom? Vocês têm ela no material, mas vocês podem ficar tentando se vocês quiserem e depois ver a resposta lá. Tá? Então, o que vocês devem fazer? Os exercícios 36 a 39 e a gente se encontra na aula 5.